Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Hoje eu resolvi trazer para vocês as releituras que eu fiz em 2024. Eu fiz um vídeo ano passado, no início do ano passado, contando para vocês as releituras que eu desejava fazer, que eu queria conseguir fazer no ano passado. Mas assim, eu já sabia que não ia dar conta, porque eram muitas, né, muitos livros. Ainda assim, eu acho que eu consegui fazer muitas releituras, inclusive teve alguns desses livros aqui, eu nem mencionei naquele vídeo, porque eu esqueci simplesmente deles, apesar de eu já estar com vontade lá naquela época de relê-los. Então vamos lá, vamos começar. Eu estou aqui segurando o microfone porque para ver se melhora um pouquinho o áudio, né? Assim, por mais que eu já esteja usando o microfone já há vários vídeos, eu percebo que o áudio não necessariamente está tão bom quanto eu gostaria. Então eu vou aqui testar fazendo dessa forma. Não é o ideal para mim, não gosto, porque eu gosto de ter as mãos livres, né, até para poder mostrar para vocês as edições, e não vou poder fazer isso, né, mas eu vou mostrar os livros e as capas normalmente, tá bom? Vamos testar, né, se eu não me adaptar, tudo bem, volta a ser como era antes e tá tudo certo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês foi uma releitura que eu fiz, que não está naquela lista, e que é um livro que eu já li, na verdade, algumas vezes, porque eu adoro, assim, um dos meus livros favoritos da vida, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Eu fiz essa releitura através do audiobook da Isabela Lubrano, que ela fez pro Spotify, né, que ela colocou no Spotify. Ela não fez pro Spotify, mas ela colocou no Spotify. E eu achei muito legal. Foi a primeira vez, assim, que eu... Não foi a primeira vez, não. Minto. Porque eu já tinha ouvido outros audiobooks dela. Mas eu, assim, eu não tenho o hábito de ouvir livros, né? Porque eu gosto muito da experiência mesmo do papel, e eu adoro o livro físico. Eu, inclusive, nem leio tanto... É muito raro ler e-book. Eu nem tenho Kindle e não sinto falta, porque realmente eu gosto muito de pegar no livro, sabe, mesmo. Então, mas esse livro aqui eu experimentei essa coisa de ouvir o livro e acompanhando com um livro físico, que antes eu não tinha feito. Os outros livros que eu ouvi dela, que também tá no Spotify, é um do Machado de Assis, que é o Casa Velha, que eu não tenho livro físico, então eu só ouvi, e também o Pata da Gazela, do José de Alencar. E eu acho uma experiência maravilhosa, assim, porque é muito bom você ficar ouvindo, assim, a história e assim, deitada num sofá, sabe, bem aconchegante, assim, você só ficar imaginando tudo que está acontecendo, assim, eu acho uma experiência muito gostosa, assim. Inclusive, quando eu era criança, eu tive, por um ano, na escola que eu frequentava, uma aula, não era aula, né, mas era um tempo ali de aula. Uma vez na semana a gente recebia uma contadora de histórias, e a gente entrava, assim, numa sala que era só com almofadas no chão, assim, e tapete, né, e tal. E aí a gente deitava, e era assim, tipo, bem o primeiro tempo ali, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã. E aí ela ficava contando as histórias pra gente enquanto a gente estava deitado, assim, e a gente podia olhar para ela, né, enquanto ela contava, mas também a gente podia fechar os olhos e imaginar. Então, assim, me remeteu muito isso. E eu também gostei muito de acompanhar a história com um livro físico em mãos também. Achei uma experiência bem legal. Então, fica a dica aí para vocês, tá? O Cortiço é um clássico brasileiro maravilhoso. Eu vou ler aqui atrás para vocês, tá?
O Cortiço, publicado em 1890, é considerado uma obra-prima do naturalismo brasileiro. Apesar da influência notável de Émile Zola, o vigor e a originalidade da narrativa que abordou os problemas sociais de fins do século XIX, possuindo como cenário principal um cortiço, são perceptíveis. Pintor de variada galeria de tipos e da representação do cotidiano, Aloysio Azevedo ficou conhecido por seu traço forte e principalmente por personificar a fase naturalista brasileira. Eu ainda não li nenhum livro do Émile Zola, mas eu já tinha ouvido falar dessa influência e eu tenho muita curiosidade de conhecer também. Então eu indico para vocês o Cortiço, para quem ainda não leu. Nossa, eu já li esse livro aqui, dessa vez, né, que eu li ano passado, acho que foi a 4ª vez que eu li esse livro, que eu adoro. Gosto muito, inclusive eu descobri que tem um quadrinhos dessa história e eu acho que eu vou dar um jeito de comprar. Não sei se esse ano, né? Porque esse ano eu tô naquela coisa, pra quem não sabe, né? Nesse ano eu combinei comigo mesma que eu vou fazer apenas uma compra de livro por mês e apenas em livrarias físicas. Eu não comentei pra vocês, mas eu já tinha feito esse combinado comigo que no meu aniversário e no Natal eu vou me dar assim, né? Uma folguinha. Então tudo bem, no meu aniversário e no Natal eu comprar mais do que um livro, mas nos outros meses do ano é isso que eu vou fazer. Esse mês de janeiro eu ainda não comprei nenhum livro, então também vou me dar esse crédito. A próxima releitura que eu fiz vai ser um pouco triste eu estar segurando o microfone, porque é um livro em quadrinhos, é o Book Love, e eu gostaria de mostrar, eu vou mostrar para vocês esse livro, porque ele é todo em quadrinhos, e é um livro que ele é dedicado aos amantes de livros, então a nós, leitores, que amamos livros. Então aqui a Debbie Tang, ela vai retratando assim, várias cenas do cotidiano de leitores que amam ler, e que passam por várias situações assim que a gente acaba se reconhecendo, se identificando, sabe? Então essa sensação de aconchego quando a gente está com os livros, essa sensação de felicidade, né, expectativa quando a gente entra numa livraria, a sensação de amizade, de amor pelo livrinho que a gente está lendo ali. Então é muito bonitinho, assim, muito... É uma declaração de amor aos livros, esse livro aqui. E eu amei esse livro, assim, adoro. Infelizmente eu dei para minha irmã esse livro, e aí eu fico dizendo para ela, assim, que eu acho que ele deveria morar na minha casa, mas assim, sendo dela, né, mas aí ele mora na minha casa, por que não, né? Com certeza é um livro que várias vezes eu vou querer reler, assim, porque ele é muito lindo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, peraí. É muito lindo, gente. Eu sou apaixonada nesse livro. Inclusive, essa autora, ela tem outros livros e eu já quero ter os outros também, porque são todos lindinhos, assim, e muito fofos, né? A próxima releitura que eu fiz em 2024 foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui é um dos meus, assim, tipo, top 3 livros favoritos da vida. Foi a segunda vez que eu li esse livro e eu achei muito legal. É muito bom você pegar um livro que você gosta e você reler, porque você vai, assim... como você já tem, assim, uma noção do todo e você já sabe, né, o que vai acontecer, você vai, assim, se familiarizando com mais detalhes da história, né? Porque quando a gente lê um livro pela primeira vez, a gente fica mais impactado com as coisas mais importantes, assim, né?
E aí, quando a gente relê, a gente vai prestando atenção, assim, nos detalhes. É como se você, sei lá, entrasse numa casa pela primeira vez, né? E aí você tá de visita, assim, você tá visitando, e aí a pessoa vai te receber, você vai prestar atenção na pessoa, você vai prestar atenção ali no que tá acontecendo e tal, uma coisa ou outra do ambiente você vai olhar, assim, meio que, né, no entorno, assim, nesse fundo, nesse canto dos olhos, assim, mas quando você entra pela segunda vez, pela terceira vez, você já vai, assim, prestando atenção nos detalhes, sabe? E como é um livro favorito, é uma casa que eu me sinto muito bem, né? Uma casa, vamos dizer, né? Fazendo uma metáfora, assim. É como se eu entrasse numa casa que eu adoro, que eu me sinto bem, que é linda para mim, né? Então, eu gostei muito de fazer essa releitura. Eu também quis reler depois que eu soube que ia ter o seriado no Netflix. E eu já assisti a primeira parte, né? Ainda vai ter a continuação. E eu gostei muito da série. Não é a mesma coisa que ler o livro, tá? Assim, já digo logo, assim, se você gostou da série, leia o livro, porque é muito mais rico. E aquela história, assim, por mais que eu tenha gostado muito da série, eu acho que eles realmente, assim, conseguiram passar muita coisa dessa história, que é uma história cheia de camadas e complexidades e belezas, assim, que a gente não encontra né, facilmente aí em outros livros, né, em outras histórias. É algo muito único mesmo. Eu sinto que eles conseguiram retratar bem. Mas, assim, é muito diferente você assistir, de você conhecer essa história através das palavras do Gabriel Garcia Marques, sabe? É muito diferente. O livro é maior, mais potente, mais belo, tá? É isso. A próxima releitura que eu fiz também não estava naquela lista, mas já era um livro que eu queria reler. E, na verdade, eu acho que foi a terceira vez que eu fiz essa leitura aqui, que é O Quatrilho, do José Clemente Pozenato. Esse livro teve uma adaptação dele para o cinema. Já tem um tempo, né? Aquela adaptação com a Glória Pires e com a Patrícia Pilar, que é linda, eu adoro aquele filme. Assim, também é um filme que eu assisto e reassisto e reassisto e reassisto. E eu gosto muito dessa literatura regional brasileira, né? Então aqui o José Clemente Pozenato, ele vai retratar a época da imigração italiana no sul do Brasil e toda aquela vida e a cultura. Então, assim, é muito interessante. Eu adoro essa literatura regional do Brasil, assim, de todas as partes do Brasil, sabe? Eu acho muito interessante porque a gente tem culturas muito ricas, né? Várias culturas muito ricas aqui, porque é um país gigante, né? Então, eu acho que a gente pode aprender muito e se inspirar, e eu acho muito lindo. Então, eu adoro esse tipo de literatura e já reli pela terceira vez e com certeza relerei muitas outras vezes ao longo da minha vida. A próxima releitura que eu fiz acaba tendo relação também, que é O Tempo e o Vento. Aqui eu tenho essa edição da Companhia das Letras. Esse aqui é o volume 1. Dentro desse volume 1 a gente tem 2 livros, tá? Então aqui eu tô contando como 2 livros que eu li, que é o Continente volume 1 e 2. Eu tô fazendo essa releitura porque simplesmente isso aqui para mim assim, essa saga do Tempo e o Vento, para mim, assim, são livros favoritos para mim, assim. Eu amo essa história e acompanhar essa família aqui no sul do Brasil também, né? Então, aqui o Érico Veríssimo, ele vai contar a história de uma mesma família no Rio Grande do Sul, desde 1700, eu acho que é 1700 e... agora eu não vou me lembrar exatamente, mas eu acho que é 1775, 85, uma coisa assim, até 1900 e...
50, 60, por aí. Não tô me lembrando agora, honestamente, mas são 200 anos de uma mesma família, e eu adoro esses dramas familiares, assim, de várias gerações. Então, e ainda com essa coisa, né, dessa literatura regional, e a gente aprende também muito sobre a história do Brasil. Ele traz muito aqui esse pano de fundo das questões políticas que estavam acontecendo por aqui. Então, eu adoro história, adoro literatura regional e adoro a escrita do Érico Veríssimo. Ele é um dos meus autores favoritos, então esse livro aqui também, com certeza, esses livros, né, do Tempo e o Vento, eu vou reler inúmeras vezes também ao longo da minha vida, com certeza. Não me canso, é muito gostoso, assim, ele escreve muito bem, e os personagens, assim, são muito bem construídos, sabe? Vale a pena para quem não conhece. A próxima releitura que eu fiz foi As Brumas de Avalon, o primeiro livro 1 das Brumas de Avalon, que é A Senhora da Magia. São 4 livros, né, ao todo, das Brumas de Avalon. Eu só li o livro 1 até agora. Eu estou fazendo essa releitura porque eu também adoro esse universo. Aqui a gente vai conhecer a história do Rei Arthur através das mulheres da vida dele. Então é uma história contada por um ponto de vista que não é muito comum, ainda mais assim a história de um herói. O Rei Arthur, ele é conhecido no mundo todo, a história dele, e aqui a gente vai conhecer a história dele a partir do ponto de vista das mulheres, né? Então é muito interessante, tem toda essa coisa do conflito entre o catolicismo com as religiões pagãs. Existe aqui muito forte essa coisa das religiões antigas, bruxas e sacerdotisas, e né, o Merlin, a Morgana, né, que era irmã do Rei Arthur, ela é muito importante aqui, e a Guinevere, e eu adoro essas histórias, assim, né? Como eu falei para vocês, eu adoro história. Então, quando tem, assim, né, esses livros, assim, que contam coisas que de fato aconteceram na história, mas de uma forma romanceada, né, eu acho que fica muito prazeroso da gente conhecer realmente sobre algo que aconteceu. O que eu ouvi dizer é que não existem provas de fato de que o Rei Arthur existiu, mas muitos estudiosos acreditam sim na veracidade dessa história. A próxima releitura que eu fiz foi mais pro finalzinho do ano, agora em dezembro, que eu reli O Vivendo nas Entrelinhas, da Ju Cerqueira. Esse livro é muito, assim, leve, gostoso, prazeroso, e eu queria ler ele realmente, assim, na época do Natal, que é uma época que eu procuro ler, fazer leituras mais leves, por conta do clima de Natal mesmo. E então eu já tinha aqui em mente que eu ia querer fazer essa releitura no fim do ano, e foi uma delícia, de novo. Assim, a Ju, ela escreve muito bem, e aqui a gente vai acompanhar a história da Heloísa, que é uma professora de história, e ela se vê infeliz, né, na vida dela, ali no trabalho, no casamento, e ela percebe que ela vai precisar fazer mudanças importantes na vida dela, e ela é alguém que ama ler, como nós, e aí ela vai, assim, se permitindo se libertar e ao mesmo tempo se conhecendo através das leituras e de um clube de leitura que ela participa. E assim ela vai fazendo as mudanças que ela precisa fazer na vida dela, de uma forma assim bem amorosa com ela mesma, sabe? É uma leitura muito gostosa, assim. Eu acho que eu gosto muito, assim, desse tipo de escrita, assim, que a pessoa, ela tá contando algo que é muito importante e sério, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui a situação de um casal que tem uma relação ali que não é muito saudável, né? Mas a autora aqui, né, e enfim, eu gosto desse tipo de escrita, né, da pessoa, ela consegue falar sobre temas importantes e sérios, só que de uma forma que não é tão pesada,
sabe, assim, e aí você consegue atravessar aquilo ali, você consegue ler, você consegue refletir sobre aquilo sem necessariamente ser algo muito doído, sabe, muito dolorido, assim. Então, eu acredito muito nisso, assim, que qualquer história você pode contar de inúmeras maneiras. Eu gosto muito disso, assim, de uma certa leveza, sabe? Mas é uma leveza que ela permite que você se aproxime e não negação, entende? Então, eu acho que o Machado de Assis é alguém que eu amo e que faz isso muito bem. Ele faz muitas críticas sociais dessa forma, assim, mais leve. Então, você curte a leitura e, ao mesmo tempo, você reflete e você faz transformações internas, sabe? Eu gosto muito, muito disso mesmo. Então, esse livrinho aqui, ele é isso, assim, sabe? Mudanças importantes de uma forma suave e amorosa. E as últimas leituras que eu fiz são 4 livros, todos da mesma saga do Harry Potter. Então eu li o Harry Potter e a Pedra Filosofal, nessa edição bem antiguinha aqui, Harry Potter e a Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo. Então, eu li esses 4 livros, eu estou então relendo, né, toda a saga do Harry Potter. Também é uma história que eu amo, assim, tenho muito amor mesmo pela história do Harry Potter. Eu acho que é uma história também, assim, que fala de temas muito sérios e muito importantes e de uma forma, assim, bem lúdica e muitas vezes engraçada e ao mesmo tempo também muito corajosa, né? Os personagens, eles precisam ser muito corajosos, né? Assim, e isso acaba sendo um ensinamento, eu acho, para quem tá lendo, sabe? Então, eu gosto muito de Harry Potter, como eu mencionei já em outros vídeos, eu passei por essa coisa de você ir recebendo, né, assim, os livros, eles iam chegando fresquinhos, assim, quentinhos na livraria, e a cada vez que eu sabia, né, descobria que um livro tinha saído, eu corria lá na livraria para comprar, para ler. Foi um momento, assim, da minha vida que eu não esqueço, porque realmente eu sou muito grata, assim, por essa história e por esses personagens, né? O Harry, especificamente, né, assim, é uma pessoa que ele é muito, assim, ele tem muita dignidade frente a situações muito sérias, sabe? E ele é muito corajoso e é uma pessoa muito simples, né? O Harry é alguém, assim, que ele tem ali uma responsabilidade, ele acaba sendo colocado numa situação muito séria, né, de alguém que enfim, tá caçando ele, né, e é uma pessoa muito poderosa e que inclusive quer tomar o poder ali do mundo todo, né, então não é qualquer pessoa, né, que tá querendo caçar ele, matar ele. E ele lida com tudo isso, assim, de uma forma muito humilde, muito digna e muito corajosa. E eu acho isso muito inspirador, sabe? E além da amizade, né, dele com a Hermione, com o Rony e de todas as pessoas ali que se unem, né, para combater o Voldemort, assim, eu acho que realmente são relações muito inspiradoras, assim, de amizades verdadeiras, de você aceitar, né, um ao outro, assim, com amor, né, sem querer que o outro seja como você, sabe? Ali cada um é de um jeito muito diferente e ninguém fica, sabe, tipo, te pressionando para você ser como, enfim, como o outro é, sabe? Assim, então essa liberdade, né, também nas amizades, de você ser como você é, de você poder ficar à vontade, eu acho isso muito importante.
é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei que seria legal trazer aqui para vocês quais livros de fato eu li, né? Quais livros eu consegui ler. Eu vou continuar nessa coisa toda da releitura, porque eu curti muito. Como eu disse, assim, eu tô mais num modo assim mais tranquilo, né, com relação a compras e leituras novas. Então eu tô gostando assim de ter esse equilíbrio, né, assim, entre leituras novas e releituras. Eu sinto assim que é como se eu estivesse assim desacelerando, sabe? E eu tô achando muito gostoso. Inclusive, recomendo para vocês também. Me contem aqui nos comentários quais livros que vocês amam e que vocês adoram reler, ou quais livros que vocês pretendem reler nesse ano de 2025. Eu vou gostar muito de saber, até como indicação de leitura para mim também. Tá? Um beijinho para vocês, fiquem bem e a gente se vê na semana que vem. Beijo!